Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos, respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 1, 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 1, 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire o ar pela boca. 1, 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, que são as afirmações positivas.
Vamos lá? Afirmações positivas para o perdão. Perdoar-se a si mesmo e aos outros, libertá-lo-á da prisão do passado. Perdoe a si mesmo e também é o que aconteceu no passado, desapegando-se e passando a criar uma vida de alegria e realizações. Você tem a liberdade de fazer da sua vida o que quiser, porque tem a liberdade de escolha. Por isso, estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. A ação divina está sempre acontecendo em minha vida. Eu me amo e me aprovo. Tudo está bem. O meu coração abre-se para o perdão. Através do perdão, alcanço o amor. Deixo meus pensamentos se libertarem. O passado acabou. Estou em paz. Hoje, presto atenção aos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Sei que todos os meus sentimentos são meus amigos. Amorosamente, eu me perdoo. Sou livre. O passado ficou para trás. Não tem nenhum poder agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Não quero ser uma vítima. Recuso-me a sentir-me desamparada. Afirmo o meu próprio poder. Tenho tempo e espaço para fazer tudo o que necessito. Dou boas-vindas a novas ideias e conceitos e os preparo para a digestão e assimilação. Eu estou em paz e à vontade em todas as áreas de minha vida. Sou forte e capaz. Perdoo a todos, perdoo a mim mesma, perdoo todas as experiências do passado. Sou livre. Todas as experiências são perfeitas para a nossa evolução. Estou em paz aqui mesmo. Abro minha consciência para a expansão da vida. Há bastante espaço para eu crescer e mudar. Estou disposta a soltar o passado. É seguro para mim deixar ir. Agora sou livre. Minha mente está limpa e livre. Deixo o passado e entro no novo. Tudo está bem. Agora escolho pensamentos harmoniosos e deixo a vida fluir livremente em mim. Confio que a ação certa está sempre acontecendo em minha vida. Estou em paz. Escolho fazer minha vida leve, fácil e alegre. Meus pensamentos fluem livre e facilmente. Movimento-me através das ideias com facilidade. Liberto e dissolvo o passado. Penso com clareza. Vivo no agora em paz e com alegria. Com facilidade e liberdade, deixo ir o velho e alegremente dou boas-vindas ao novo. Deixo para trás as limitações do passado e entro na liberdade do agora. É seguro ser eu mesma.
Eu me perdoo e me amo e me aprovo. Comunico-me bem com o amor. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? A menina que semeava. Bem feito para ele, por ter dito que tinha desistido dela. Claro que depois ela conversaria com ele e esclareceria o que estava se passando. Ele realmente gostaria de saber o que estava acontecendo. Provavelmente ficaria bem satisfeito. Disso ela tinha certeza. Eles pegaram muito trânsito na volta, o que fez com que Beck ficasse incrivelmente impaciente, mas por fim, Al conseguiu chegar em casa. Felizmente, já era tarde o bastante para que Beck tomasse um banho e dissesse para a mãe que ia para a cama. Antes de se despedirem, Mia ensinou a Beck um método envolvendo um tipo de meditação que criava um caminho entre a sua casa e Tamarisk. Missy disse que tinha aprendido esse método com uma fonte segura e que a técnica funcionaria e a levaria de volta a Tamarisk, não ao lugar onde haviam se encontrado na noite anterior. Agora era hora de ver se o método funcionava. Em alguns minutos ela estaria andando pelo mundo de suas fantasias mais loucas. Antes de iniciar a meditação, Beck se preparou para dormir. Secou seu cabelo e colocou sua camiseta de dormir favorita. Uma grande com foto do Orlando Bloom no papel de Legolas, do filme O Senhor dos Anéis. Ela não sabia se aparecer em Tamarisk exatamente do mesmo jeito que estava vestida no quarto. Se esse fosse o caso, ela deveria se vestir mais formalmente. Ela não poderia aparecer em um palácio real vestindo uma camiseta. Ao mesmo tempo, ela se sentiria muito estranha colocando um vestido de festa para se deitar. E se sua mãe por acaso entrasse no quarto enquanto ela estivesse vestida assim, pensaria que Beck estava ficando louca. Ela esperava que qualquer que fosse a magia que lhe permitisse chegar a Tamarisk fizesse ela estar apresentável quando aparecesse lá. Beck sentou-se na beirada da cama e tentou focar e limpar a mente, do jeito que Mia havia lhe ensinado. Primeiro, ela tinha que visualizar os eventos do dia e então imaginar que estava fechando cada um deles. Um por um, o rosto do pai, a mãe e Al no carro. Keila e Matt no quarto de Keila e o trânsito na estrada apareceram para ela e ela foi apagando cada um deles em sua mente. Então, ela teria de se posicionar no caminho. Essa ação demandava que ela se concentrasse no nada além de suas pálpebras, de tal modo que ela pudesse sentir como se estivesse movendo em direção a ele, como se o seu corpo estivesse realmente viajando para esse lugar escuro. Depois disso, assim que ela estivesse se movendo, ela deveria produzir a imagem de Tamarisk da mente. Ela tinha de ver Mia do mesmo jeito que tinha visto na noite anterior, e as paisagens que sempre imaginara. Agora essas imagens emergiam no espaço vazio, e Beck podia sentir que estava se movendo em direção a elas. A tentação de abrir os olhos e ver esse outro mundo era quase incontrolável. Mas Beck tinha de resistir. Mia havia deixado bem claro que ela saberia quando realmente estivesse em Tamarisk. Somente então ela poderia interromper a meditação. Mas enquanto a imagem desse mundo ia se tornando mais clara, Beck se lembrava exatamente como era esse lugar de anos antes, e tudo vinha à tona agora. Ela não tinha impressão de estar lá. Na verdade, ela não sentia a movimentação do corpo.
Em vez disso, parecia que ela simplesmente tinha desenhado um quadro em sua mente e nada mais. Talvez fosse parte do processo. Talvez fosse um tipo de barreira que ela tinha de atravessar. Beck manteve os olhos fechados, manteve o foco e se projetou através da barreira. Nada mudou. Depois de alguns minutos, ficou óbvio que nada ia mudar. Beck abriu os olhos e viu seu quarto e suas coisas. Ela olhou para o Legolas da sua camiseta e percebeu que nada tinha mudado. Ela tinha certeza de ter feito tudo do jeito que Mia havia lhe ensinado. Tinha sentido estar se movendo da maneira como Mia disse que ela sentiria. Mas no final das contas, ela não estava nem um pouco mais perto de Tamarisk agora que quando estava na estrada de volta para casa. Beck sentiu que a ansiedade que ela estava sentindo desde a noite anterior estava desaparecendo, porque ela não conseguiu visitar Mia essa noite. Será que Mia teria de fazer algo do lado de lá para que o método funcionasse? Talvez ela estivesse tão ocupada com tudo o que estava acontecendo no palácio hoje que ela não teve tempo de deixar a porta aberta ou algo assim. Beck tinha esperança que esse fosse o caso. Caso não fosse, então a noite anterior teria sido irremediavelmente uma experiência única na sua vida. A ministra de Comércio está aqui para a reunião, Vossa Majestade. Devo mandá-la com sua equipe para a sala de reunião pequena? Diga à ministra que hoje nossa reunião será no jardim, Sorbus. No jardim, Vossa Majestade. Há algum problema com isso? O dia está maravilhoso e o objetivo dessa reunião de hoje é trocar ideias. Acho que minhas ideias fluirão melhor no jardim que na sala de reuniões. Por um instante, Sorbus olhou para Mia, como se estivesse preocupado com ela. Seus olhos então se suavizaram. Acho que o jardim é uma excelente ideia. Vou levá-los até lá. Em quanto tempo? 10 minutos? Não há razão para fazer a ministra esperar tanto tempo. Diga a ela que eu estarei lá em 2 minutos. Mia acordou naquela manhã com a sensação de ter dormido 20 horas. Ela mal conseguia esperar para começar seus afazeres do dia. Sua agenda estava cheia. Quando sua agenda não estava cheia? Mas ela se sentia à vontade, resolvendo seus assuntos, motivada pelo inacreditável encontro da noite anterior. O nome dela era Beck. Tinha 14 anos de idade, cabelos castanhos na altura dos ombros, olhos azuis profundos, um rosto arredondado e delicado, e vinha de um lugar chamado Morewood, em Connecticut. A existência dela mudava tudo. Inúmeras vezes Mia havia se perguntado importantes questões sobre o seu mundo, desde pequena. A principal questão tinha sempre sido impossível de responder. Como eles chegaram lá? Esse não era o tipo de resposta que seus compatriotas estariam interessados em tentar procurar. Até mesmo seu pai se sentia impressionado pela fascinação de Mia. Todos os outros simplesmente aceitavam que tinha um lugar no mundo e deixavam as perguntas mais misteriosas permanecerem um mistério. Agora, no entanto, Mia tinha uma resposta. Pelo menos tinha parte dela. Havia a presença de mais alguém ali na noite anterior. Aquela coisa que havia pedido para ela esperar e que lhe mostrou o caminho, com certeza não era seu pai. Aquela presença tinha algo a ver com o seu encontro com Beck. Até mesmo havia sugerido que isso de fato ia acontecer. Havia mensagens desse episódio que ela estava apenas começando a escutar. O que Mia já sabia é que o fato de encontrar Beck abriu para ela uma nova maneira de olhar o universo. Sabia que existia uma força
lá fora, que queria que ela existisse, mesmo que essa força viesse apenas de uma garota, lhe dava uma perspectiva do mundo que Mia não tinha antes. Com essa notícia dessa nova ordem veio uma nova fonte de inspiração, e por razões que ainda não estavam inteiramente claras, um novo senso de otimismo. Portanto, Mia abordou um novo dia com prazer, incluindo a parte que tinha temido na noite anterior. A esterilização não é uma opção que eu gostaria de considerar, ela dissera a Tuja. As palavras do seu pai, na noite passada, aquela parte da conversa soava exatamente como ele ecoava em sua mente. O homem abaixou os olhos. Sinto muito em ouvir isso. Você não deveria sentir pena ao me ouvir dizer que me recuso a mandar eliminar várias espécies únicas em nosso reino. Tenho certeza de que sabe que não quis dizer isso, Vossa Majestade. O que me causa tristeza é que eu não tenho alternativa para lhe oferecer. Nós não achamos a causa da praga, mas nós a acharemos. Se ao menos eu tivesse essa certeza, você pode ter essa certeza, ministro. Não sei explicar porque eu sinto dessa maneira, mas sei que a resposta está lá fora. E sei que nós encontraremos sem muitos sacrifícios. Tuja não parecia estar convencido. Entretanto, apesar de Mia reconhecer que os receios dele eram legítimos, ela pediu que ele pressionasse sua equipe ainda mais para encontrar a origem do mal, ou pelo menos oferecer um tipo de tratamento que o eliminasse sem consequências ecológicas devastadoras. Vossa Majestade, eu realmente espero compartilhar a sua confiança, Tuja disse quando se preparava para sair. Tente, ministro. Talvez confiança seja o que mais precisamos nesse momento. Mia se dirigiu ao jardim para a reunião com a ministra do Comércio, com um saudável espírito de decisão. No entanto, a reunião começou de maneira meio inconsistente. Parecia que a equipe da ministra estava especialmente desconfortável por estar em um lugar tão informal com a rainha. O objetivo da reunião era discutir maneiras de ajudar os produtores de Baylest em seus esforços para dar à fruta, de formato estranho e ligeiro, sabor ácido, um atrativo maior para o consumidor. Mia ouviu vários membros do comitê apresentar projetos com a intenção de convencer o público de que a fruta não era tão feia como parecia, não tinha um sabor tão estranho e era nutricionalmente benéfica, apesar de as frutas mais populares serem consideravelmente mais nutritivas. Seus esforços eram bem intencionados, mas Mia não conseguia imaginar como qualquer um deles pudesse ajudar os cultivadores de Baylest a fazer algum progresso. Mia entendia que sua função era ouvir as diferentes campanhas, receber recomendações da ministra e então dar sua opinião sobre elas, mas ela não estava a fim de exercer tal função hoje. Não quando ela se sentia tão bem e o comitê estava esquecendo o óbvio. Crianças, ela disse, quando um comitê se sentava e outro se levantava para fazer a sua apresentação. Desculpe-me, Vossa Majestade, disse a ministra. Crianças adoram coisas azedas, especialmente coisas doces e azedas. Baylest não é exatamente uma fruta doce. Para ser honesta, não é absolutamente uma fruta muito boa. Ela também é horrivelmente feia, e eu tenho certeza da razão pela qual os fazendeiros cultivam essas coisas, para dizer a verdade. Seria melhor se elas fossem deixadas na natureza para fazerem paisagem. No entanto, se os fazendeiros querem investir suas energias em lançar essa fruta no mercado, então eles deveriam pensar em uma mistura, algo tipo de pasta ou substância mastigável, ou alguma bebida que use a Baylest
de maneira disfarçada e adocicada e fazer propaganda dessa mistura para as crianças. A ministra do Comércio sorriu para ela. Transformá-lo em uma espécie de bala, Vossa Majestade? E creio que essa é uma ideia melhor do que tentar convencer nossos cidadãos de que Bey Leste é uma fruta bonita. A ministra sorriu educadamente. Eu creio que essa deve ser a solução, Vossa Majestade. Se a mistura for adocicada com Heydrich, ela será nutritiva também. Essa é uma sugestão muito sábia, Vossa Majestade. Vou pedir para alguém trabalhar nisso imediatamente. Mia não apenas sentiu ter contribuído, mas tendo antecipado as 3 últimas apresentações e adiantar a agenda do dia. Como resultado, ela merecia um tempo sozinha, no jardim, bebendo água e desfrutando do sol. Ela se perguntava o que Beck fazia para relaxar. Será que o tempo para lazer naquele mundo de onde aquela adolescente vinha era algo completamente diferente? Mia pressentia que havia muito mais semelhanças entre Tamarisk e Connecticut do que diferenças. Certamente deveria haver diferenças. Como será que era Connecticut? Mia acreditava que havia aprendido como trazer Beck a Tamarisk, mas seria possível para Mia viajar para a casa de Beck também? A ideia era muito fantástica para um dia tão atribulado. Sorgus foi buscá-la no jardim e o restante da tarde foi um amontoado de diplomacia e solução de problemas. Na sequência, houve um jantar de estado que tomou a maior parte da noite. Finalmente, sentindo-se exaurida, depois de um dia cheio e cansada de falar tanto, Mia ficou sozinha em seus aposentos, bebendo uma última xícara de água. Foi somente então que ela percebeu que Beck não havia aparecido. Ela tinha certeza, depois da noite anterior, de que a garota viria visitar Tamarisk na primeira oportunidade que tivesse. Antes de se despedirem, Beck havia lhe dito que viria em breve. No entanto, ela não tinha vindo. Será que seus compromissos a impediram? Talvez os adolescentes de Connecticut tivessem muito mais coisas para fazer do que os adolescentes de Tamarisk. Talvez Mia houvesse feito algo que a tivesse amedrontado e a impedido de fazer a viagem. Mas pela maneira que haviam conversado e pela menina que Beck era, essa hipótese não fazia sentido. Mia tinha certeza de que o processo de meditação que ela havia descrito para Beck atraria a Tamarisk. A voz era tão firme, mas claro, ninguém jamais havia tentado antes. Será possível que Mia havia cometido algum erro ao dar as instruções para a garota? Se fosse esse o caso, significava que nunca mais ia vê-la novamente? Esse pensamento deixou Mia cheia de ansiedade. Ela gostaria de atravessar o vazio para pegar as mãos de Beck naquele exato minuto. Elas tinham tantas coisas para fazerem juntas. Capítulo 8. Mia passou sua mão pela réplica da ponte Melaspina que estava em seu quarto. Ela havia encomendado o modelo logo depois de se tornar a rainha, em resposta ao primeiro relatório sobre o acidente dos seus pais. Ela havia exigido que o modelo fosse tão preciso em cada detalhe quanto possível, para ajudá-la quando fosse revisar os relatórios subsequentes. Apesar de o artista que criou o modelo ter feito um serviço com maestria, as pessoas que compilaram os relatórios, mais de uma dúzia nos anos que se seguiram, foram bem mais eficientes. 4 anos depois do desastre, ninguém sabia lhe dizer a causa definitiva do acidente. Sorgus entrou nos aposentos. Vossa Majestade, é hora de sua reunião com a delegação de Guntram. Por favor, façam com que se sinta à vontade, Sorgus. Estarei lá em 1 minuto. Mia voltou a seu escritório para pegar a pasta que continha as anotações dos inúmeros dossiês que havia recebido para esta reunião. Esta era a 5ª reunião com os Thornes
desde que Mia era rainha. Ao longo da história, Tamarisk manteve um relacionamento cauteloso e inquietante com seus vizinhos do norte. As tensões haviam levado à guerra somente uma vez, tudo por causa de um pequeno pedaço de terra fértil, mais de 100 anos atrás. Mas sua coexistência havia sido marcada por confrontos, subterfúgios e desconfianças. As diferenças culturais entre os dois reinos eram imensas. Tamarisk era agrário, aberto e progressista. Gondor era industrial, repressivo e resistente a mudanças sociais. Entretanto, o mais difícil para Mia e para cada monarca de Tamarisk que veio antes dela era lidar com os Torns, que era sua necessidade compulsiva de intimidar. Os líderes dos Torns queriam que todos os outros reinos os temessem, mesmo aqueles com força e recursos iguais ou maiores. Mia sabia que havia uma rede de espiões em Tamarisk colhendo informações sobre suas vulnerabilidades e criando problemas para seus cidadãos. Os Torns não faziam esforços para esconder a existência de tal rede de espionagem. Eles eram, no entanto, tão bons em se infiltrarem na sociedade de Tamarisk que as tropas de segurança de Mia nunca obtiveram sucesso em rastreá-los. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!